A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus amigos, meus irmãos, aqui é o seu amigão, Pastor Carlos Alexandre Costa. Vamos a mais um estudo no canal Cristão Sincero. Faremos uma análise do texto do livro do profeta Isaías, capítulo 14, versículo 12, ao qual muitas pessoas atribuem este oráculo do profeta Isaías, descrito neste texto, fazendo uma alusão à queda de Satanás. Será mesmo que este texto está falando da queda de Satanás? Ainda que metaforicamente, simbolicamente, esta era a intenção do autor, esta era a intenção do profeta. A intenção do profeta Isaías era trazer uma linguagem de duplo sentido, ou seja, uma linguagem literal de um fato histórico que estava ocorrendo naquele momento e também de um fato simbólico ou uma metáfora para que viesse a apontar para a figura de um ser espiritual, detentor de uma posição hierárquica celeste que veio a cair. Vamos analisar o texto então. Vamos ao texto. O texto bíblico diz assim: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Para nós nos contextualizarmos, este versículo especificamente está dentro de uma composição que é denominada pela epígrafe que se inicia o texto no capítulo 13 dos oráculos contra o rei de Babilônia, ou oráculos acerca de Babilônia. Tem o seu início no capítulo 13, versículo 1, e o seu término no capítulo 14, versículo 23. Então, esse texto, especificamente que nós acabamos de ler, volto a dizer, ele faz parte de um compêndio escriturístico que diz respeito a sentenças, a oráculos contra Babilônia, contra o rei de Babilônia. Muitas pessoas vêm a associar este rei a Nabucodonosor. E na linguagem, vamos dizer assim, simbólica ou mais como uma metáfora, as pessoas associam que aqui também o profeta Isaías estava fazendo uma menção de Satanás. Nós sabemos que historicamente, a partir de Jerônimo, foi também neste versículo que Jerônimo traduz o termo Hillel, filha da alva. Ele traduz o termo Hillel, tá, como o termo Lúcifer no latim. Isso vai acontecer na Vulgata Latina e nós vamos analisar. Então esse termo Hillel, ele vem a traduzir como portador da luz, que é a tradução, ou vamos dizer assim, o significado do nome Lúcifer em latim. Ou seja, nós já sabemos então aqui primariamente, vou até fazer um vídeo posteriormente trazendo essa informação com mais qualificações técnicas, de que o termo Lúcifer, ele foi cunhado por Jerônimo a partir do termo Hillel, filho da alva ou filho do alvorecer. Isso é importante, que no latim ficou portador da luz. O profeta Isaías, ele teve o seu período de atuação, vamos dizer assim, o período em que ele profetizou, em que ele foi atuante, tá? No contexto histórico da nação de Israel, do Reino do Norte, tanto o Reino do Sul. Alguns historiadores irão datar aproximadamente do ano 758 a.C. ao ano 698. Outros vão dizer que é o ano 757 a 697. Alguns vão puxar um pouco mais para frente, 760, mas nós sabemos que está entre o ano 757 e o ano
760 a.C. ao ano 698, 697 antes de Cristo. E, de acordo também com alguns estudiosos, esse mapinha de ordem cronológica, tá, do período aproximado em que os profetas atuaram, tá, eu retirei esse mapinha cronológico do comentário bíblico de Champlin, tá, do livro do profeta Isaías. E segundo os analistas bíblicos, pelas evidências internas, tá, do texto em si, da sua alocação, tá? Este oráculo do profeta Isaías, capítulo 13, capítulo 14, ele foi dito, ele foi proferido, ou escrito, ou registrado, tá bom? Por volta do ano 712 a 710 antes de Cristo. Então este texto especificamente, capítulo 14, versículo 12, ele tem a sua data aproximada, de acordo com os estudiosos, de acordo com aqueles que analisam as evidências internas e externas do texto, aproximadamente do ano 712 ao ano 710 antes de Cristo. Então, vamos acompanhar aqui na tabelinha. Nós temos dois possíveis reis de Babilônia, o qual o profeta Isaías estava se referindo. Havia um rei, existiu um rei em Babilônia que foi contemporâneo ao profeta Isaías, que foi Merodach-Baladã. Tá? A sua atuação, né, o seu reinado em Babilônia, foi do ano 722 a.C. ao ano 710 a.C. E nós temos o Nabucodonosor II, que é o Nabucodonosor lá de Daniel, que foi do ano 604 ao ano 562 a.C. E nós temos o profeta Isaías, que teve a sua atuação do seu ministério profético do ano 757 ao ano 697 a.C. Então, você olhando essa tabela, você já percebe uma coisa óbvia e clara. O profeta Isaías não foi contemporâneo de Nabucodonosor. Nabucodonosor não foi contemporâneo do profeta Isaías. Nós temos aí, em período de reinado e atuação do ministério profético, uma diferença entre os dois de mais de 90 anos. Mais de 90 anos, aproximadamente 93 anos de Nabucodonosor iniciar o seu reinado e o término do ministério do profeta Isaías. Então, por uma conclusão lógica, analisando esta tabela, é óbvio que o profeta Isaías estava se referindo a Merodach-Baladã, pois quando o profeta Isaías estava no exercício do seu ministério profético, tá, Merodach-Baladã estava ali iniciando seu reinado em Babilônia em 722. Então é óbvio, já estou dizendo aqui categoricamente, o profeta Isaías não estava se referindo a Nabucodonosor. O profeta Isaías não estava se referindo a Nabucodonosor. Nós estamos olhando primeiramente a perspectiva histórica. Historicamente, Isaías não foi contemporâneo de Nabucodonosor. Historicamente, só havia um único rei de Babilônia que o profeta poderia estar se referindo em seu oráculo, que foi por volta do ano 710, 712, que ele profere, ou escreve, ou surge, ou é inserido no contexto profético de suas palavras, o oráculo contra a Babilônia, contra o rei de Babilônia, em qual os historiadores vão datar aproximadamente entre 710 e 712, 710 a.C. Só haveria uma pessoa possível, ao qual o profeta Isaías poderia estar se referindo, que foi Merodach-Baladã. Não há outra pessoa, mas apenas ele, Merodach-Baladã, que à época era sim rei de Babilônia. Quem foi Merodach-Baladã? Também conhecido, né, o seu nome traduzido como Marduk, deu um filho. Merodach-Baladã foi um rei de Babilônia.
Ele era um líder caldeu conhecido fora do Antigo Testamento como Marduk Aplá Idna II. Ele foi bem sucedido em boa parte de suas incursões políticas e militares contra o poder então dominante da Assíria. Apesar do contra-ataque assírio, ele manteve seu reinado na Babilônia. Deteve a Assíria até quando Sargão subjugou os elemitas, aliados de Merodach-Baladã, pela primeira vez, e depois entrou na Babilônia sem encontrar resistência. Com a morte de Sargão em 705, Merodach-Baladã supôs que ele foi libertado de qualquer compromisso que devia à Síria e trabalhou novamente para um reino babilônico independente. Após estes episódios, ele tentou reinar novamente na Babilônia, até ser derrotado e expulso por Senaqueribe em 703. Então, tem muitas outras informações acerca de Merodach-Baladã, fora a parte da Bíblia Sagrada, né, o registro da Bíblia. Ele é um personagem histórico que tem o seu registro entre os reis de Babilônia. Alguns escritos, algumas tábuas, né, sumérias foram encontradas mencionando sua história. Então, nós vemos aqui que é o personagem, sim, à época registrado, não somente pela história secular, mas também pela Bíblia. O que a Bíblia diz de Merodach-Baladã? Merodach-Baladã é citado nas Escrituras, no livro do profeta Isaías, capítulo 39, versículo 1 em diante, e no segundo livro dos reis de Israel, capítulo 20, versículo 12 especificamente. Os dois textos praticamente retratam a mesma narrativa da aproximação de Merodach-Baladã ao rei Ezequias. Ele envia cartas, envia presentes, ou seja, ele buscava uma aliança com Israel, tá? Quanto mais aos detalhes do que ele fez, você também pode pesquisar no próprio texto bíblico, que a nossa atenção aqui nesse momento foi identificar Merodach-Baladã como um personagem histórico à época do profeta Isaías, ou seja, voltamos a dizer, o profeta Isaías, no seu livro, capítulo 14, versículo 12, ele não está se referindo a Nabucodonosor, que somente irá iniciar o seu reinado praticamente 90 anos após. Ele nem havia nascido à época em que Isaías proferiu esta palavra. O que Isaías aqui estava falando era contra Merodach-Baladã, porque ele estava subjugando, porque ele estava se rebelando, ele estava tentando derrubar o Império Assírio e ele estava tentando se colocar acima de todos os demais reis que estavam naquele conjunto ali, né, da Mesopotâmia, da Palestina, do Oriente Médio, daquela região ali. Ou seja, Isaías 14:12 fala de Merodach-Baladã, não fala de Nabucodonosor, muito menos de Satanás. Então, o profeta Isaías, ele está falando claramente que é a queda do rei, e ele caiu. Merodach-Baladã caiu no ano 710. O profeta profetizou, anunciou a queda dele, e a data específica ou próxima ao fato, ele caiu. Isso é simples de se analisar. Merodach-Baladã caiu do seu reinado. Vamos ver agora o que está escrito no comentário bíblico de Champlin. Champlin, ele tenta captar o máximo possível a linguagem metafórica que esse texto apresenta e também a sua alusão teológica e histórica. Então vamos ver um pequeno trecho do que Champlin diz comentando Isaías 14:12. Como caíste do céu, a estrela da manhã? A queda de Satanás, ele está fazendo uma pergunta. Agora, o rei caído é comparado a uma estrela que antes brilhava no céu, a saber, a estrela da manhã, ou
doador da luz, traduzido por Lúcifer, na Vulgata Latina. Dentro da mitologia cananeia, ugarítica, havia uma divindade que era o deus do alvorecer, ou seja, a estrela da manhã, de nome Sahar, correspondente a Vênus na astronomia moderna. Mas o mais provável é que o profeta não estava procurando nenhum tipo de identificação astronômica, dada a diferença, né, de culturas, dada a diferença etimológica da língua, a diferença analítica do panteão de deuses, tá? Esses detalhes. Ele falava sobre uma luz brilhante no céu, tão poderosa que era capaz de anunciar o alvorecer, ou seja, a libertação, tá, do Império Assírio. Todo aquele mundo antigo, à época, o império dominante era o Império Assírio. Então, esse alvorecer, esse novo amanhecer, esse momento, né, em que ele estava demonstrando que era possível resistir ao Império Assírio. Era possível derrubar o Império Assírio, o que posteriormente aconteceu pela mão de outros reis babilônicos, e através de Nabucodonosor, Babilônia se tornou então o império dominante, o Império Caldeu, que foi anunciado por diversos profetas na Bíblia. Haja vista, leia o profeta Abacuque, por exemplo. Tá? Então vamos lá. Entretanto, os babilônicos deleitavam-se na astrologia, e talvez haja aqui uma alusão a Vênus. Pode haver, tá? Isso que Champlin está dizendo. O autor sacro misturou as metáforas, pois diz que a estrela foi cortada, em vez de derrubada. Seja como for, a estrela estava tão baixa que primeiramente se apagou e em seguida caiu no Sheol. Lembrando que Champlin está fazendo uma análise, tá, do que ele tem em mãos, né, no seu texto, também no hebraico. Tá bom? Então vamos lá. A referência a Lúcifer na Vulgata não deveria fazer-nos enganosamente pensar que esta passagem trata de Satanás, o que foi um desenvolvimento posterior e dificilmente está em pauta aqui. Até porque na época do profeta Isaías, nenhum escritor que havia existente até então trazia o conceito de Satanás. Lembrando que o conceito de Satanás ele é introduzido no Antigo Testamento, nos livros que foram, ou nas literaturas produzidas pós-cativeiro babilônico. Livro de Jó, Crônicas, Zacarias, que é onde as alusões a Satanás aparecem no Antigo Testamento. Jó, tá? Crônicas e Zacarias. Isso é importante dizer, tá? Fora isso, não havia esta compreensão dentro da produção literária vigente até aquele momento, produção literária hebraica. Aí nós temos também o livro de Jassar, né, que traz também a figura de Satanás e outros escritos, mas todos eles, por consenso da maioria dos historiadores e exegetas, são produções que a sua compilação, a sua montagem final remontam pós-cativeiro babilônico. Pelo contrário, diz aqui, está em vista um homem diabólico, né? Um homem que trama coisas diabólicas, um mal, um homem que tem um princípio mal dentro de si, dele, tá? Ele era importante e elevado, uma espécie de deus estrela, mas agora tinha sido deitado tão abaixo que o seu leito era uma cama de gusanos no Sheol. Aquele homem, estando ainda na terra, derrubara nações, pintadas como florestas, versículo 8, tá? Do mesmo capítulo 14. Mas agora ele mesmo estava cortado. E isso aconteceu em solene demonstração da justiça divina, tá? Então, o texto está demonstrando claramente e objetivamente, por uma interpretação do próprio Champlin, que o comentou, o versículo, que não se trata de Satanás. Era o personagem histórico, o rei de Babilônia, o qual a queda dele foi profetizada e ele de fato caiu.
Concluindo, Isaías 14:12 não fala de Satanás. É mais um engano criado pela religião, tentando atribuir esse ser mítico, né, esse ser que é quase em muitas seitas neopentecostais e até, né, em algumas seitas oriundas da Reforma, em que esse ser, quando eu falo seitas, eu falo todas as coisas que foram produzidas pós-Reforma, porque são mais de 9.000 tipos de protestantismo. Então não dá para você encarar tudo isso como igreja de fato, tendo uma honestidade intelectual. Então, e isso é a imagem forte que está hoje em qualquer igreja, até mesmo reformada, né? A maioria dos intérpretes bíblicos vão querer afirmar que Isaías 14:12 é uma alusão à queda de Satanás e não é uma alusão à queda de Satanás, tá? É uma linguagem simbólica, metafórica, mas que faz uma alusão a um personagem histórico vivo à época em que o profeta Isaías atuava, de sua profecia ao mesmo, que era o rei de Babilônia, Merodach Baladã. Então para de cair no engano, para de ficar repetindo historinha, para de ficar de blá blá blá. Pega o texto, pega a Bíblia e vai estudar de fato todas as implicações que estão em torno, principalmente desses textos mais polêmicos, para você parar de ser enrolado e enganado, pois essa enrolação e enganação não está te levando a lugar nenhum, só está levando você a cada dia mais e mais perder a sua fé. Porque você acaba sendo convencido por outras pessoas, você acaba sendo convencido por outros, vamos dizer assim, ditos estudiosos da Bíblia, que pegam ela para invalidá-la, quando na realidade, se você estivesse aprendendo o que é o mais correto acerca da mesma, você estaria com a sua fé muito mais fundamentada, estaria sabendo de fato o que é mito, o que é realidade e o que ela diz no seu contexto geral e em algumas situações no seu contexto específico. Então Isaías 14:12 não fala de Satanás. Esse texto não é da queda de Satanás. Para de falar isso, para de repetir isso, aprenda o correto, aprenda o certo e propague o que é mais certo e correto para o aprendizado de todos, tá ok? Eu sou o seu amigo, Pastor Carlos Alexandre Costa, e esse foi mais um vídeo do canal Cristão Sincero. Se inscreva nesse canal e não deixe de dar o like no vídeo.